E Lula ordenou que as relações entre Brasil e a Venezuela de Nicolás Maduro sejam retomadas já no dia 1º de janeiro, disse o embaixador Mauro Vieira Escolhido, chanceler pelo petista. Em entrevista nesta quarta-feira, o diplomata apresentou o que deve ser o plano de ação do Itamaraty para essa missão, dizendo que um enviado será mandado para negociar com a ditadura. Apesar dos pedidos do petista, não se sabe ainda se Maduro entrará no Brasil no início do ano. Isso porque o ditador e altos funcionários da Venezuela estão proibidos por decreto de entrar aqui no país. Paulo Figueiredo, que acha dessa possibilidade? Paulo, no momento em que o continente atravessa uma crise migratória, o Brasil tem recebido muitos refugiados venezuelanos por meio da Operação Acolhida. Será que essa retomada dos laços diplomáticos pode representar uma escalada dessa crise, Paulo? Temos 3 minutos. Eu me pergunto por que alguém iria querer o Maduro dentro da sua posse. Um homem que é um ditador, que arruinou a economia do país, reduziu o PIB do país a 25% do que era. É o que tomou todas as liberdades dos seus cidadãos. Esse é um país com censura, com processos que o Fernão já citou bem aqui, que ninguém sabe, que as pessoas são presas sem saber porquê e tudo mais. Repara que há uma semelhança grande com o curso que está acontecendo no Brasil. Mas eu não entendo por que gostaria de ter o Maduro por perto, né? Vai saber por que gostaria de retomar a relação com a Venezuela, um país com um PIB de 100 bilhões de dólares, absolutamente desprezível hoje em dia. Qual é a estratégia? Qual o objetivo? Bom, talvez seja corrupção, talvez seja ideológico, vai saber, né? Queria entrar rapidinho na discussão muito boa que o Fernão estava tendo com o Gerson, e falar o seguinte, que faz tempo que o jornalismo abraçou a ideia, né, que o Walter Lippmann, no livro dele, Public Opinion, né, completou 100 anos esse ano, que ele propunha que os jornalistas fossem uma espécie de sacerdotes, monopolistas dos fatos, né, que eles se achavam mais inteligentes do que todo mundo, então eles tinham a obrigação de filtrar a realidade para proteger a democracia, para não tornar a democracia disfuncional, né, proteger a democracia do cidadão comum, do Homer Simpson. E o Walter Lippmann não é à toa considerado o pai do jornalismo moderno. A Faculdade de Colômbia de jornalismo, que é a mais famosa do mundo, incensa o Walter Lippmann como um grande patrono, né? Por isso que os jornalistas se tornaram os donos da verdade. A Lava Jato foi nada além da imprensa e a esquerda, o establishment, como vocês quiserem chamar, jogando o Lula embaixo do ônibus. Eles sacrificaram o Lula, né, pelo bem da revolução, achando que não iam precisar nunca mais dele. Descartaram o Lula, falaram, agora acabou. Acharam, e o diálogo dos procuradores da Vaza Jato mostrou isso, eles achavam que ia voltar a uma espécie de PSDB, né, uma Marina Silva, um Tucano, né, que ia a mesma coisa, mas é mais limpinho. O Brasil vivia nessa dicotomia, PT e PSDB, então quando acharam que iam limar de vez o PT, não ia vir uma direita, ia vir o PSDB. A esquerda mais palatável, estava demais aquele negócio do PT ali, já estava, a opinião pública estava queimada, vamos nos livrar desses caras. Eles não achavam que eles iam parir o Godzilla, né? O Andrew Cleveland que chama o Trump de Godzilla, mas o Bolsonaro é o Godzilla brasileiro, que começou a destruir todas as instituições do establishment, todos, não queria nem saber, não respeitava nenhum daqueles protocolos. Daí depois eles tiveram que reabilitar o Lula, tiveram que desdizer tudo que eles tinham dito durante anos, uma coisa absolutamente ridícula, né? Todos eles, o Alckmin, o PSDB, todos os economistas tucanos, o Ministério Público, o Supremo Tribunal Federal, a mídia, coisa mais ridícula que o cara que dizia que o Lula queria voltar à cena do crime, abrir a porta da cena do crime para ele, virar o vice dele, ou o William Bonner, que leu todos os dias que o Lula era um ladrão na abertura do Jornal Nacional, reabilitando ele na sabatina do Jornal Nacional. É uma imprensa, é isso, é todo mundo junto, é tudo a mesma coisa, não tem mais negócio de jornalismo. A prioridade desses caras, desde que o Bolsonaro foi eleito e que os conservadores brasileiros tomaram corpo, né, o que se chama de direita, esse movimento aí que eles chamam de bolsonarismo, eles querem calar essas pessoas e se livrar do Bolsonaro a qualquer custo, né? Na visão deles, e eles dizem isso, não é uma opinião, eles dizem isso, eles querem salvar a democracia dos idiotas, do cidadão comum, do Homer Simpson, do gado, como eles chamam, gado burro, né? E para isso
para livrar, vale tudo. É a primazia da praxis marxista, né? Os fins justificam qualquer meio. Então, não tem que ter coerência. Por isso que você vê o orçamento secreto, no dia seguinte vira a emenda do relator. Não tem nenhuma dor de cabeça, nenhum pudor. A mesma matéria que saía num dia contra o Bolsonaro sai igual, com o mesmo texto, em favor do Lula. E são essas coisas desse tipo, não tem pudor. Por isso que eu disse que o jornalismo profissional morreu, virou uma máquina de militância política. Não tem mais aquela coisa de querer informar o cidadão e discutir, apresentar pontos de vista diferentes, coisas que o jornal fazia, apresentava. A gente fez faculdade de jornalismo, né? Você apresentava a matéria, aí você ouvia um especialista de um lado, ouvia um especialista do outro, deixava o leitor formar consenso, você tinha a apuração dos fatos, tinha que ser rigorosa. O editor de um jornal, a gente tem o privilégio de ter um aqui no programa com muita experiência. O trabalho do editor para ver se a matéria atendia, se tinha sido bem apurada, na dúvida não publicava, dava sempre direito ao contraditório. Acabou tudo isso, foi tudo pro espaço, tudo isso que a gente aprendia na faculdade, não vale mais nada. Não vale mais nada, vocês vão ver as notícias hoje de qualquer jornal, são uma vergonha sob qualquer critério. Por quê? Porque não fazem mais jornalismo. É uma máquina de... Quando eu fiz faculdade, você tinha que escolher. Na PUC você tinha comunicação social, você tinha que escolher se você queria fazer propaganda, publicidade e propaganda, ou se você queria fazer jornalismo. Hoje em dia não faz mais diferença. Publicidade deveria ser publicidade e propaganda comercial e publicidade e propaganda política. Porque é isso que viraram a maioria dos veículos de imprensa, com a honrosa exceção aqui da nossa emissora. A gente já vai seguir nesse tema. Antes vou ter que me despedir do nosso Roberto Mota, que tem compromisso agora, vai sair um pouquinho mais cedo hoje, né, Mota? Mas foi bom te rever. A gente se encontra amanhã. Até lá, Mota. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Até amanhã. José Maria Trindade, queremos ouvi-lo também, Zé, sobre o assunto a respeito do qual a gente discutia aqui. Estávamos ouvindo o Paulo, essa possibilidade de retomada de relações diplomáticas entre o Brasil e a Venezuela no governo Lula. Zé? Pois é, esse assunto aí sobre o jornalismo dá um programa inteiro e ainda não dá conta de discutir essa profissão que encanta e desencanta a muitos, né? Sobre essas relações aqui, quando o Mauro Vieira foi indicado, eu relatei exatamente essa tendência, né? A gente chama muito atenção por essa tentativa desesperada de reatar rapidamente, eu não sei porquê, relações com a Venezuela, mas também com a Argentina e uma prioridade aqui para a América do Sul. Isso fica muito claro na previsão do novo governo e a indicação dele como chanceler brasileiro. E também uma tendência mundial de abrir o que se chama de mercados, né? E mudando completamente a configuração da política externa do Brasil. Havia ou há ainda uma tentativa de trazer um Maduro para a posse do Lula, mas eu acho impossível. O presidente Jair Bolsonaro não vai aceitar mudar um decreto dele, né, para permitir a entrada do Maduro aqui. Para o Brasil, oficialmente, o Maduro não é o presidente da Venezuela, e isso ficou muito claro com a decisão do Brasil de reconhecer o Guaidó como real presidente da Venezuela, né? Essa é uma realidade. Então, muda completamente. Sobre o jornalismo, eu não acredito que morreu. Haverá uma adaptação, né? Empobreceu, o Fernão sabe muito disso, nós nunca trabalhamos no mesmo veículo, mas eu conheço muito o veículo dele, trabalhei lado a lado lá com pessoas importantíssimas que trabalhavam junto com ele e sei exatamente qual é a característica de cada veículo de comunicação no Brasil. Dizem por aqui, Fernão, de que essa atual situação do jornalismo do Brasil, que você considera que é um defunto, e em certa situação é verdade, muda até aspectos importantes na vida do brasileiro. Por exemplo, o aumento da violência em alguns casos, o caso lá da quebra das barragens em Minas Gerais. Se o jornalismo fosse atuante como antigamente e com dinheiro para trabalhar, e isso é muito grave, os veículos de comunicação estão sem dinheiro de investimento. Antigamente a gente via nas campanhas eleitorais, cada veículo contratava um jatinho para ir atrás dos candidatos. Um jatinho para um candidato e um jatinho para o outro, com profissionais e tal. Não há mais recursos para fazer investimentos assim.